E o preço do leite pago ao produtor subiu mais de 5% em relação a maio, segundo o Centro de Inteligência do Leite da Embrapa. O valor do litro atingiu R$ 2,68 no último mês. Na comparação com junho de 2021, a alta foi de 21,8%. A escassez de leite fez os preços recebidos pelo produtor crescerem no mês, recuperando pequena parte das margens. No primeiro semestre, a Embrapa aponta que os preços reais registraram um crescimento de 12,01%. E nós vamos entender como é que fica o cenário para o produtor daqui para frente com o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Paulo Martins. Boa tarde, Paulo. Bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, prazer em falar com você e com todo mundo que nos acompanha. Prazer é nosso. As quedas dos preços das commodities nos últimos dias têm ajudado na melhora da relação de troca. Como é que fica o custo de produção para os próximos meses? Sem dúvida que tem ajudado. Já ajudou nos 2 últimos meses. Nos meses de maio e junho, nós tivemos redução de custo de produção, o que criou uma certa melhoria nas margens do produtor, que vieram muito apertadas. Nos últimos meses, os produtores tiveram muita dificuldade para fechar conta, para pagar o essencial. Mas como a gente teve redução, principalmente aí dos grãos e também a questão de combustível, isso deu uma aliviada. Só para a gente lembrar, a produção de volumosos e produção de concentrados, aqui no cálculo da Embrapa, fica em torno de 61% dos custos. E como os grãos ficaram mais baratos, houve uma melhoria bastante razoável. E em relação ao futuro, as condições são muito favoráveis. A gente, olhando o mercado internacional, as principais commodities, os grãos, que são importantes para quem produz leite, todas elas estão com viés de baixa. Então, nós acreditamos que ainda há uma outra característica, que é a questão, você mesmo anunciou aí no início do programa, dos combustíveis. A gente acha que isso vai chegar também ao óleo diesel. Então, da agora para o fim do ano, sem dúvida alguma, a expectativa é de que haja redução no custo de produção de leite aqui no Brasil. E o que a gente pode esperar para a produção brasileira de leite neste ano? A gente vai ter também uma redução na captação? Você acha que isso impacta o mercado de que maneira? Então, o produtor de leite ele tem pouca alternativa de aumentar a produção de uma hora para outra. E o que aconteceu nos últimos meses, é bom a gente lembrar que nos últimos 2 anos, o custo de produção explodiu para quem produz leite. 62% foi o crescimento. Então, teve muito produtor que vendeu sua vaca. Quando vende a vaca para o vizinho, não tem problema nenhum, a produção não cai. Mas muito produtor vendeu a vaca para o açougue, para o abatedouro. Então, nós vamos ter uma redução de produção, eu acredito, no final do ano, comparado com o final do ano passado, uma redução da produção de maneira significativa. Talvez a gente involua 4, 5 até 10 anos em relação ao que a gente vinha tendo de oferta de leite nacional. Agora, continuando aqui a enxergar esse cenário econômico, né? Redução do poder de compra da população e ainda impactos da pandemia. A gente tem que levar isso em consideração. Qual que deve a situação, quanto deve ser toda essa situação para o consumidor final? Como é que você acha que vai ficar a demanda por produtos lácteos? Então, muito bem colocado. Sob a ótica da produção, o produtor está tendo redução de custo e está convivendo com um preço até absurdamente anormal, porque se a gente for analisar o mercado atual, tem produtor hoje já recebendo R$ 4,00 pelo litro de leite. Isso não vai se manter, é um preço muito elevado, em dólar equivale praticamente a 80 centavos de dólar, é impossível ser mantido. Então os preços vão cair, mas as margens vão ser melhores em relação ao que foi nos últimos anos. Sob a ótica do consumo, aí tem uma outra história que precisa ser considerada. No primeiro semestre, houve um crescimento muito grande do preço ao produtor. Se a gente for ver a inflação, foi em torno de 5,5% o primeiro semestre, leite e derivados, 22% foi o que subiu na gôndola do supermercado. E o leite UHT, 41,8%. Então, uma condição que complica a vida de quem está comprando leite. O que a gente imagina que vai acontecer? Uma redução do preço ao consumidor. Primeiro, que o consumidor não vai conseguir manter um consumo tão elevado nessas condições. Segundo, que vai haver importação nesse segundo semestre. Primeiro semestre não houve tanto,
um dos motivos foi que o câmbio está oscilando muito. A gente teve aí em 90 dias oscilação de 4,20 o dólar até 5,60. No mercado internacional está caindo, 5,30 para ser preciso. No mercado internacional está caindo o preço do leite. Então, a gente vai ter uma importação, como a gente espera ter também uma retração da demanda. Então, com uma demanda menor, mesmo que tenha uma oferta menor, mas com a entrada de produto de leite importado, o consumidor, então, vai sentir no bolso um alívio. E isso não significa dizer que o produtor de leite vai ter um aperto tão grande nas margens. Eu vejo um segundo semestre mais favorável, tanto para produtor quanto para consumidor, com os preços se estabilizando em condições que permitam que ambos os lados sejam beneficiados. Perfeito. Obrigada, viu, Paulo, pela sua análise aqui com os nossos telespectadores do Mercado e Companhia. Uma boa quarta-feira para você. Muito obrigado.